Tá gravando, tá gravando. Olá, amantes da música brasileira. Hoje é dia de preguiça, dia de preguicinha, porque a gente vai falar sobre Dorival Caymmi, o grande Dorival Caymmi, e uma das suas músicas mais célebres com um dos temas favoritos do Dorival, o Mar, que está naquela coletânea, naquele disco de canções praeiras do Dorival Caymmi. E o Mar é uma música que fala desse tema que é uma obsessão pra ele, que é o mar, e um pouco de religiosidade, tem essa metáfora aí. Vamos falar um pouco disso pra vocês, mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para as notificações. Também considere ser membro do canal, eu tenho um pedido, mas pouca gente tem aderido ultimamente, né? Então fica aí o pedido, se quiser ser membro do canal, ajuda a gente pra caramba. E é isso, né? Não tem mais nada a dizer. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Mas deixar o like e comentar que música que você quer que a gente analise a letra, ou se você tem algumas outras impressões dessa mesma letra, ajuda a gente pra caramba. Se não quiser ser membro, não quiser fazer as outras coisas, só deixar o like e comentar já é uma grande ajuda. Tá bom? E eu tenho que lembrar vocês que eu não sou nenhum professor de português, nenhum professor de gramática, de literatura, e que canções são abertas a interpretações. Essa aqui é uma delas, você pode ter a sua. Por favor, os comentários estão à disposição. Dorival Caymmi é um personagem absoluto na música brasileira. Muitos lembram dele por causa da famosa preguiça, uma história que ele mesmo fomentava, né? Ah, é o preguiçoso, etc e tal, rede, água de coco, toda essa história era muito parte do cenário para Dorival Caymmi. Só que ele falava bastante sobre o mar, sobre pescadores, né? Quem não lembra do grande sucesso? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Que é a jangada do pescador, a suíte do pescador. Então, assim, ele gostava muito, inclusive, desse disco aí, Canções Praeiras, ele repete muito esse tema, e é um tema bastante importante, né? Bastante valioso para Dorival Caymmi. Só que aqui no Mar tem uma pequena dicotomia ou não, né? Que ele fala sobre o mar, só que ele trata o mar por duas formas, né? O mar de uma maneira linda, de uma maneira grande, né? De uma maneira grandiosa, né? Um mar lindo, né? Como ele fala que é bonito e tal. E o mar que também pode ser terrível, né? O mar que também pode causar catástrofes, tragédias, né? E isso, o que isso tem a ver basicamente com religião? Eu vou trazer um pouco esse paralelo aqui pra vocês, mas primeiro trazendo a frase célebre inicial, que é o refrão, né? Que é praticamente um motezinho que ele apresenta pra gente, que é: o mar, quando quebra na praia, é bonito. É bonito. E olha que coisa maravilhosa, né? Eu sempre brinco com pessoas que escrevem música também, que se eu escrevesse esses versos, né, o pessoal ia falar pra mim: nossa, que verso tosco, Juscelino, que infantil, né? É bonito, é bonito. Só que com Dorival Caymmi, né, o peso da pena, né, aquela coisa, né? O peso do que você escreve, né? Ele escreve com tanta verdade que você percebe a imensidão. Inclusive, essa é uma das músicas que daria pra fazer uma análise não só da letra, mas uma análise musical, né? A forma como ele entrega esses versos, né, que é: o mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Bom, é bonito, né? Tem essa melodia que leva, e ela faz com que esse bonito, né, ele tenha um sentido até mais palpável, né? É um bonito com dengo, né? É um bonito dengoso. Mas tudo isso ele tá visualizando esse mar, né? Ele tá visualizando essa grandiosidade. Ele tá fazendo uma reverência ao mar. Ele está fazendo ali o que ele sempre faz, que é prestar a sua homenagem a essa entidade que a gente consegue ver, que é o mar. Inclusive, na canção, ele até aumenta meio tom, né? Dá até essa ideia de onda, aumenta meio tom e volta meio tom, né? Então ele faz: o mar, quando quebra na praia, é bonito, o mar. Aumenta meio tom. O mar. Ele volta pro tom original. Isso é sensacional. Então ele continua. Como eu falei, ele tem uma obsessão pelo mar e por falar de pescadores, e aqui ele continua:
O mar, pescador quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Tanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. Aí ele continua, o mar quando quebra na praia é bonito, é bonito. E aqui você percebe que ele traz outras cores, não é? O mar, muita gente não sabe se vai, né? O mar é um mistério, né? O pescador quando ele vai, ele não sabe se ele volta. O pescador pode ficar por ali mesmo. Então, o mar, além dessa imensidão, para esses profissionais aí da pesca, os pescadores e tal, que vão com seus barcos e tudo, eles podem enfrentar uma tempestade e podem não voltar. Então, o mar, ele representa não só essa imensidão linda, mas uma imensidão misteriosa, um mistério do que vai acontecer ali. E aqui a gente tem um belo paralelo religioso, sim. Porque o que o Dorival Caymmi tá fazendo aqui, senão uma reza? Uma reza a uma entidade que você não sabe se você vai, se você fica, se você volta. Ele só sabe que essa entidade, né, o mar, ela é plena, é uma entidade plena. Você não tem como ser maior do que o mar. Você é muito pequeno perante tudo aquilo. Você é muito pequeno perante o mar. Então aqui, essa contemplação, ele tem esse quê de reza. Ele tem esse quê de adoração, de louvação, né? O Deus de Dorival Caymmi, digamos assim, seria o mar, que traz esse mistério e traz essa imensidão e traz essa grandiosidade. E aqui ele vai descrever uma história, né, que eu basicamente vou fazer uma análise aqui com vocês, mas essa é a parte, digamos assim, que ela não é mais a contemplação, ela é uma contação de história mesmo. Então a análise que a gente tem que ter aqui não é analisar o que é a história, como é a história, porque a história ela vai ser descritiva, vai contar a história, mas o que essa história significa, né? Ele já deu um preâmbulo aqui. E quando ele começa a contar essa história, basicamente é como se fosse um lado B da música. A música fica rapidinha e as notas, né, elas são cantadas mais curtas. Existe uma regra, né? Não é que é exatamente uma regra e tudo, mas é uma coisa da semiótica, que dá a sensação, sabe? Quando você tem notas mais longas na canção, você dá uma ideia mais de imensidão, de ar, de coisa etérea, ou de coisa dos sentimentos, coisa que você não toca direito, ou de uma certa tristeza, né? Tem aquele caso do Garota de Ipanema, quando ele canta, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, as notas são curtas, porque ele tá falando do que ele tá vendo. Quando ele passa pros pensamentos, o eu lírico, aí as notas são longas. Ah, porque estou tão sozinho. Você percebe que aqui já é ele pensando, né? Então, as notas alongadas dão uma ideia de pensamento, de imensidão, de coisas mais no alto. As notas mais curtas dão uma ideia de chão, né? Aqui eu tô vendo, aqui é concreto. E aqui, na segunda parte, as notas são curtas, em contraposição à primeira parte, que as notas são longas. Afinal, ele está ali vislumbrando o mar, ele está ali fazendo uma homenagem ao mar, ele está ali impressionado com o mar, fazendo uma espécie de reza. E depois ele vai contar uma história. Então, as notas são mais curtas. E só pra terminar isso aí já virou quase com análise musical, não é? Mas só pra terminar essa parte, pra exemplificar bem, por exemplo, o rap, né? O hip hop, ele não tem muita questão de reflexões de como isso é lindo, como isso é etéreo, como fala da realidade e tal, e tudo é muito falado, são notas curtas, né? Então não vai ter muito alongamento, a não ser num refrão ou outro, que serve mais pra dar um respiro ali numa letra que geralmente tá dando porrada a todo momento. Então, com relação a essas notas, a gente já tá ligado, e a segunda parte aqui, que o Dorival vai contar histórias, as notas são mais curtas. E aí ele vai começar a historinha dele, ó. É assim, ó. Pedro vivia da pesca, né? Então ele apresenta um personagem. Saía de barco às 6 horas, só vinha na hora do sol raiar, né? Então aqui ele descreve um trabalhador que saía cedo e chegava tarde, né? Então esse pescador, ele perdia o dia inteiro, né? Ele ficava o dia inteiro lá atrás de peixe. Aí ele descreve mais sobre esse personagem que é o Pedro, né? Todos gostavam de Pedro e mais do que todas, Rosinha de Chica, a mais bonitinha, a mais bem feitinha de todas as mocinhas lá do Arraiá. Então aqui ele apresenta dizendo que Pedro era querido por todos, mas não era tão querido do que para uma pessoa, né? Que era essa personagem aqui, Rosinha de Chica. E pela manha, né, que olha como é genial, ele coloca esses versos e você já sabe que, é um casal ali. É um casalzinho ali, ela é meio que apaixonada por ele. Então Pedro, ele é um trabalhador, sai pra pescar, volta à noitinha, né, então ele trabalha direto ali, é querido por todos, mas tem uma crush, né, eu tenho uma pessoa ali que gosta muito dele. Então aí ele fala, Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite, não veio na hora do sol raiar. Ou seja, aqui já houve uma anomalia do cotidiano, né? Ele nem saiu de manhãzinha, ele saiu já na parte da tarde e ele não veio na hora que ele costuma vir. Aí ele continua.
Deram com o corpo de Pedro, jogado na praia, roído de peixe, sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraiá. Olha que tragédia, né? Ele não veio, não voltou, foram procurar e deram com o corpo dele lá na frente, ruído de peixe, ou seja, um corpo realmente todo estraçalhado ali, provavelmente pegou uma tempestade terrível, provavelmente se ferrou legal nessa viagem aí de barco, e aí ele conta uma tragédia, nessas notas curtas, notas rápidas, ele conta uma tragédia ali. Pedro, que era um trabalhador, que tinha ali uma pretendente, ali, uma pessoa que gostava dele, né, que era a Rosinha de Chica, ele sai pra pescar e ele não volta. Quando encontram, ele já está morto, ou seja, alguém morreu no mar. Um desses mistérios do mar, que é o pescador não sabe se volta, né, ele vai e ele não sabe se volta. Uma dessas condições é a morte, né, você pode ficar lá, porque o mar é maior que você, se você cair lá, dificilmente você vai sobreviver se não tiver algum tipo de equipamento, e foi o que aconteceu aqui com Pedro. E aí, olha que coisa mais terrível, né? Olha que coisa mais cruel. Pobre Rosinha de Chita, que era bonita, agora parece que endoideceu. Ficou maluca, né? O amor da sua vida foi estraçalhado por peixes, né? Foi pescar e não voltou mais. Aí continua. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rodando, dizendo baixinho: morreu, morreu, morreu. Ou seja, ela ficou maluca, né? Ela perdeu a cabeça, ela fica agora na frente do mar, como aquele personagem principal que ficava contemplando, mas agora ela fala morreu, 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 olhando perplexa pro mar. Ao que a canção termina, trazendo de volta pro verso inicial. Olha a ironia do negócio, né? Ele fala: o mar, quando quebra na praia, é bonito, quase como que desvalendo tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, ele descreve uma tragédia que aconteceu entre o povo daquela região ali, só que ele fala, o mar, ele é muito maior que tudo isso. O mar, ele é muito maior do que qualquer tragédia. Essa tragédia foi muito pequena, perto da imensidão do mar. E aqui volta mais uma vez aquele aspecto religioso, né? A pessoa que perdeu ali, a Rosinha de Chica, que endoideceu ali, sabe aquela quando a gente perde uma pessoa querida, que a gente fala, por que Deus fez isso? Será que Deus existe? Como é que ele permite um negócio desse? É basicamente isso, mas passado na figura de Deus, o mar, né? Como que o mar faz isso? Ele é tão belo, mas ele faz isso, estraçalha uma pessoa e tal. Pois é, essa pessoa, né? Agora em termos religiosos falando, é muito pequena diante do mar. Como quem diz, nós, né, diante de uma tragédia, quando você vai falar em Deus, Deus é muito maior, ou qualquer entidade que você acredite é muito maior do que a sua tragédia, do que a coisa pequena que acontece aqui na Terra, do que a coisa que acontece no nosso mundo. Então, nós somos pequenos diante de deuses. Essa é uma das questões primordiais e principais na canção de Dorival Caymmi. E ele continua orando, rezando ali, prestando reverência ao mar, porque independente do que aconteça, o mar é bonito e é soberano, é acima de tudo isso e é imenso diante da nossa pequenez. Uma canção espetacular e, assim como todas as canções, eu acho que a Dorival Caymmi, ela tem um quê de genialidade, né? Inclusive, a gente pode voltar com mais canções do Dorival Caymmi, é quase que um teste esse vídeo, eu quero ver se tem adeptos para ouvir canções de Dorival Caymmi, se tiver, vai ser uma coisa surpreendente e maravilhosa, tá bom? É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações, por favor, senão não adianta nada o trabalho que a gente tá fazendo aqui. Mas o mais importante de tudo é você deixar nos comentários o que você pensa sobre a canção O Mar, de Dorival Caymmi, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.